conhece, para quem não me conhece, e eu estou aqui representando o coordenador de pós-graduação, professor Renato Barroso, que nesse momento está entrando numa reunião da congregação da FEF, mas deve voltar para esse espaço daqui a pouco. Bom, nós temos hoje o prazer de receber o professor Jacques Jorge Júnior. O professor Jacques é professor adjunto na Faculdade de Odontologia aqui da Unicamp, e o professor Jacques tem uma grande experiência com ética em pesquisa, no Comitê de Ética da FOP. Tive o prazer de trabalhar com o professor Jacques no GT, que construiu a política de integridade em pesquisa aqui da Unicamp, e na sequência, né, fomos nomeados para trabalhar na Comissão de Integridade da Unicamp, que é uma comissão nova e que no estado de São Paulo é uma das exigências da FAPESP, que as instituições paulistas tenham essa instância para discutir as boas práticas. E então, por conta dessa temática ser recente, mas super atual, a gente constantemente, né, para quem acompanha a pesquisa, para quem acompanha as revistas científicas, vem que é um problema que vem crescendo muito, a questão de plágio, de denúncias com relação às práticas de integridade. Então, a comissão de pós-graduação, na sua última reunião, entre os temas que foram elencados nas áreas de concentração, aprovou, então, essa aula inaugural da pós-graduação, desse retorno nosso presencial com essa temática. Então, sem mais delongas, o professor Jacques é o coordenador atual dessa comissão e vocês vão... É um prazer estar aqui, ouvi-lo falar, e eu tenho certeza que vocês vão aprender bastante com a palestra dele. Muito obrigada, viu, por ter aceito esse convite. Obrigado, Cláudia. O prazer é todo meu, a honra é toda minha. E eu espero passar a informação necessária para vocês. A gente vai comentar um pouquinho sobre a política de boas práticas e de integridade em pesquisa, e também um pouquinho sobre a própria Comissão de Integridade em Pesquisa, a qual, como a Cláudia notou e destacou, nós fazemos parte, né, trabalhamos juntos nessa comissão. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que esse tipo de diálogo, esse tipo de conversa não vem num sentido professoral, é mais uma conversa mesmo, um diálogo, um bate-papo. Nós não pretendemos impor nenhum ponto de vista ou dizer que necessariamente isso ou aquilo é errado, com raras exceções. O que nós estamos falando é muito da nossa experiência e pode, obviamente, ser diferente na experiência de outras pessoas. Alguns pontos não, alguns a gente vai destacar, são definitivos, mas a maioria não, a maioria é bem contextualizada, deve e precisa ser contextualizada de acordo com a situação. Então, não se incomodem, ou melhor dizendo, se incomodarem com alguma coisa que eu falar, do ponto de vista, por exemplo, de conceitos ou de recomendações, não se sintam intimidados, é mais uma fonte de pensamento, é mais um desafio para que a gente repense as nossas práticas. Também eu gostaria de dizer que nós não vamos ensiná-los a fazer pesquisa, muito pelo contrário, né, nosso trabalho é bem diferente disso, nosso trabalho é muito mais na questão das garantias e das práticas de segurança. E para isso eu gostaria de usar essa imagem, esse posto do Corpo de Bombeiros fica do lado da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, já tem alguns anos que está lá, e normalmente quando a gente fala de comissões, particularmente comissão de integridade, que em alguns lugares é chamada de secretaria de integridade, ou de comitê de integridade, quase todo mundo pensa num posto de polícia, ou num posto de investigadores, né, um lugar cheio de investigadores. Não é bem o caso. O nosso trabalho é muito parecido com o trabalho dos bombeiros, porque nosso principal foco é a prevenção
assim como os bombeiros, eles vêm, fazem inspeções, os diretores administradores aí esquentam a cabeça para fornecer todas as qualificações e todos os pré-requisitos para que o bombeiro libere o alvará de funcionamento, né? E um pouco é parecido com isso, uma das funções desse comitê, que é discutir e divulgar questões de segurança em pesquisa, não de segurança física, mas de segurança do ponto de vista de dados e de integridade. E, por outro lado, quando as questões de segurança não são suficientes e pega fogo, né, o bombeiro também tem função, que é ir lá fazer o rescaldo, fazer o resgate, fazer a contabilização de danos e vítimas, e o comitê também faz isso, né? Quando as práticas prudenciais, quando as estratégias de controle não foram suficientes, né, aí há a necessidade da ação investigativa do comitê para ver efetivamente o que aconteceu. Agora, por que isso é importante? A Cláudia já comentou um aspecto. Um aspecto é porque a FAPESP pediu. E como a FAPESP é uma grande financiadora da pesquisa, a maior financiadora da pesquisa no estado de São Paulo, é lógico que todo mundo fica interessado em oferecer as condições que ela solicita. Mas não é essa a principal razão, eu diria, por incrível que pareça. O que acontece é que praticamente todas as grandes instituições de pesquisa no mundo têm alguma comissão desse tipo. Às vezes não chama comissão, às vezes tem outro nome, mas tem um grupo de pessoas que está lá encarregada de fazer isso, que é exatamente fazer esse processo educativo e esse processo de avaliação quando existem denúncias de má prática. E por que isso é relevante? Porque isso é relevante em qualquer lugar do mundo por coisas desse tipo. Não sei se vocês conhecem, esse é o Didier. Didier é um pesquisador de primeira linha na França, é um pesquisador premiado, eu diria que ele é um dos principais pesquisadores da França, o que não impede de adotar práticas, digamos assim, não muito recomendáveis. Por exemplo, o nome dele vai em todos os papers que saem do Instituto. Ele é diretor de um instituto de pesquisa de um hospital, e esse hospital tem um monte de gente trabalhando, e o nome dele vai em todos os papers que saem desse hospital. Isso, não só isso, mas isso também faz com que ele publique mais de 100 papers todo ano. Todo ano. Eu acho que a maioria de nós não publica 100 na vida inteira, ele publica 100 todo ano. Ele é um pesquisador muito bom, top. É sim, só que a prática dele não é exatamente uma prática adequada. Por quê? Porque é praticamente impossível você acompanhar tudo o que está acontecendo em 100 papers por ano. E a gente vai ver mais para frente por que isso não é adequado do ponto de vista de autoria, né? Agora, por isso nós estamos mostrando ele? Não é porque em 2020 ele publicou um artigo que na verdade não foi exatamente publicado, foi depositado no repositório, que dizia que a hidroxicloroquina era 100% eficiente na prevenção de doença grave e morte em Covid-19. Ou seja, um pesquisador top de linha, premiado na França, produtividade fantástica, tudo parece correto, e fez isso. O trabalho dele justificou muitos políticos que adotaram essa postura nos Estados Unidos, no Brasil, em vários outros países do mundo, que era de usar aquele famoso kit Covid e que tanto estrago provocou no mundo, né? Em cima não só do trabalho dele, de vários outros trabalhos, mas o dele certamente foi o mais assim esplendoroso, porque ele é um pesquisador de alto nível, certo? Podemos criticar? É claro. O que ele fez está errado. Ele fez uma pesquisa mal desenhada, mal executada, mal publicada e espalhafatosa, e causou prejuízo no mundo inteiro, certo? Para a gente entender o porquê a gente tem que tomar cuidado com as pesquisas que a gente faz. E aí vocês podem perguntar, e eu com isso? E eu com isso? A Unicamp não é a França, o Didier não é pesquisador da Unicamp, nós temos a ver com isso. Bom, esse trabalho foi publicado ano passado, e esse trabalho mostra uma realidade que nós preferiríamos não ver, mas que somos obrigados a ver. Se nós fazíamos de conta que não víamos antes, agora está publicado e nós somos obrigados a ver, não há mais como fechar os olhos. Esse trabalho foi
publicado por um grupo de Pernambuco, da Universidade Federal de Pernambuco, e nesse trabalho, que foi feito a partir da base de dados do Retraction Watch, de 2002 até 2019, portanto é uma base bastante larga e bastante grande. A base de retratações do Retraction Watch é a maior base de dados em retratações no mundo, tá certo? Não estou dizendo que ela é perfeita, muito longe disso, mas do ponto de vista de volume é a que tem o maior número de retratações registradas, né? E, para nossa triste surpresa, quem está liderando a tabela de retratações, né? A Unicamp. No mundo, quer dizer, desculpe, no mundo não, no Brasil, porque o trabalho deles foi das retratações do Brasil. São poucas, qualquer um pode olhar isso aí e ver. Nesse período a Unicamp publicou quase 50 mil artigos, e a gente tem 37, se eu não estiver enganado, 35 retratações. De quase 50 mil foram 35 retratações. Bom, começa mal, estamos no topo da tabela das retratações. Aí vocês falam, mas 35 é pouco. Mas não precisa ser, só uma retratação é suficiente para causar impacto. Só uma retratação, se ela for a público, se ela chegar na grande mídia, ela é suficiente para perturbar, se não destruir a carreira de um pesquisador. Certo? Espero que vocês não passem por isso, mas todos os pesquisadores que eu cheguei a conversar tiveram retratações, relatam a mesma coisa. O impacto que isso tem na carreira é gigantesco. Dependendo da situação, o impacto é muito grande para a instituição também, para a unidade de onde o pesquisador está e para a própria. Essa situação extremamente desconfortável, extremamente ruim, tá certo? E vai levar, no mínimo, uma década ou mais para a gente sair dessa posição desagradável, se é que a gente vai sair, tá certo? Então, o problema é grande no mundo e é importante também na Unicamp e no Brasil. Muito bem. De onde é que vem essa história da comissão? Em 2020, né? Em outubro de 2020, para ser mais exato, o Consul passou uma deliberação, que é a A049, e nessa deliberação foi passada a política de integridade e também a criação da CIP. Tá certo? A CIP tem duas funções principais, uma delas eu já falei, a parte educativa, né, parecida com os bombeiros, a parte de prevenção, ou seja, falar, divulgar, conversar com a comunidade, dar cursos, dar palestras, fazer consultoria, ou seja, tudo aquilo que chame a atenção para o tema das boas práticas em pesquisa. E esse é o nosso primeiro foco, o que é mais importante, tá certo? E a gente está super à disposição, qualquer convite a gente vai para conversar com pequenos grupos, grandes grupos, com grupos de docentes, com grupos de pesquisadores, com grupos de alunos, o que vocês convidarem, a gente vai, porque essa é a função principal da comissão, da CIP. Mas não é a única. A outra função é a função mais conhecida, inclusive nos bombeiros também, que é quando tem o problema, né? Quer dizer, se a prevenção não funcionou, o problema aconteceu e a denúncia chegou à Unicamp e chegou à CIP, a CIP vai investigar. E a CIP investiga qualquer denúncia que for apresentada, desde que ela venha com as evidências, desde que ela venha fundamentada. Não é só encaminhar, tem que encaminhar com algum grau de evidência, tá certo? Porque não é exatamente, vamos dizer assim, festiva essa história de fazer investigação. A pessoa pode encaminhar alguma coisa só por encaminhar, é lógico, se ela fizer isso, não haverá investigação. Na primeira passada, na primeira etapa, né, aquela denúncia vai ser arquivada. Mas se houver consistência, se houver evidência, passa-se para uma segunda etapa, que é a etapa técnica, a etapa onde a gente vai produzir um parecer consubstanciado. Esse parecer, muitas vezes, vai contar com a ação de assessores, especialistas, assessores ad hoc, tá certo? E no final é produzido um parecer técnico. Esse parecer, se ele comprovar a má prática, ele será encaminhado via PRP à unidade pertinente, à unidade onde aconteceu o problema,
para as direções daquelas unidades para que seja tomada alguma providência. Vocês podem imaginar, é lógico que sempre surge muita dúvida sobre isso, algumas perguntas. Então eu fiz um slide só para responder as principais perguntas sobre isso. Primeiro, nós recebemos denúncia de qualquer pessoa, não tem nenhum limite, certo? Qualquer pessoa que tiver uma denúncia pode encaminhar. Segundo, não há limite de tempo, não há deadline, tanto faz se o problema aconteceu há 5 anos, 10, 20, se quiser encaminhar a denúncia, a gente vai fazer o recebimento. Também pode ser qualquer aspecto da produção científica, desde metodologia, más práticas abusivas, até situações de relacionamento humano, tá certo? Como, por exemplo, o assédio, a intimidação, a violência, tudo isso pode ser encaminhado à CIP, desde que seja dentro do ambiente de pesquisa. Nesse último aspecto, que é o aspecto das relações humanas, a CIP trabalha com outras comissões e outros grupos da Unicamp que são especializados nisso. A gente trabalha junto com eles para fazer o processo de suporte. Esse encaminhamento pode ser feito por pessoas da Unicamp ou de fora, né? E pode envolver pesquisas feitas na Unicamp por pesquisadores da Unicamp, ou pesquisadores da Unicamp que fizeram pesquisas fora da Unicamp, ou ainda pessoas que prejudicaram pesquisadores da Unicamp, tá certo? Mesmo que sejam pessoas de fora, a gente faz a avaliação. Mais uma vez, super importante, tem que ter evidência razoável para que o processo seja realmente instalado e investigado. E também é importante destacar, isso é uma questão de princípio, a CIP trabalha dentro de pressuposto de sigilo, todos nós assinamos uma declaração de compromisso de sigilo e somos sujeitos à punição se nós quebrarmos o sigilo. Nós não temos como controlar as pessoas fora da CIP, às vezes as pessoas vão para a mídia, antes de mandar para a CIP elas podem ir para a mídia, e aí é lógico, não há como haver sigilo se a própria pessoa já divulgou, já foi para a mídia. Mas o que acontece dentro da CIP é totalmente sigiloso para qualquer das partes. E também nós recebemos essas denúncias por várias vias, pode ser por e-mail, por telefone, por WhatsApp, pelo próprio sistema da página da CIP, todos esses sistemas podem ser utilizados para o envio. A comissão é essa, né? Então estamos aí todos devidamente. O tema de boas práticas é muito grande. Tem uma disciplina na faculdade de odonto que ocupa mais ou menos 60 horas de atividade. É óbvio que nós não vamos falar tudo. Então aqui estão algumas temáticas que são normalmente encaixadas dentro do tema de boas práticas e integridade. Nós não vamos pegar tudo isso, vamos pegar basicamente alguns desses pontos que são os mais relevantes. Com relação ao referencial teórico, vocês vão achar muito material. A própria regulamentação da CIP, que está lá na página da CIP, traz todos os princípios éticos, todos os preceitos da integridade em pesquisa. Se vocês preferirem algo bem sintético e bem simpático, eu diria, o próprio manualzinho, o Código de Boas Práticas Científicas da FAPESP, cuja primeira versão é de 2011 e já tem uma versãozinha de 2014. No site da FAPESP, facinho de achar, 16 páginas, rapidinho de ler, eu recomendo que todo mundo leia, tá certo? Eu acho que todos vocês já passaram por essas coisas, eu não vou poder parar muito tempo para os cartoons, apesar de eu gostar. Muito bem, então alguém poderia perguntar, o que é essa tal de boa prática, o que significa isso? Bom, é mais ou menos parecido com a indústria, né? Se você pegar a indústria, qualquer indústria tem códigos e preceitos de boas práticas. Por que que eles têm? Para que as coisas funcionem bem. Certo? Então, mais uma vez, nós não queremos ensinar pesquisa para vocês. Os métodos que vocês trabalham, muitas vezes eu nem sequer conheço, então não tenho como falar deles para vocês. Eu tenho como falar da questão dos preceitos de segurança, tá certo? E esses valem para qualquer método e para qualquer tipo de pesquisa. Então, na verdade, quando nós falamos de boas práticas, nós estamos falando
de atividades ou de práticas que garantem a qualidade e a confiabilidade dos dados. Particularmente, e aí nós poderíamos listar uma série de palavras que encaixariam nessa questão da qualidade e da confiabilidade, mas eu destacaria aqui particularmente a replicabilidade, que é um conceito e uma informação bastante importante em qualquer pesquisa das áreas chamadas duras da ciência, né? Incluindo aqui as áreas de biológicas, as áreas de saúde, físicas, engenharias de modo geral, todas elas trabalham muito no pressuposto da replicabilidade. Então, as práticas que a gente chama de boas práticas, elas aumentam a chance de replicabilidade daquele resultado, daquele produto científico, tá certo? E tudo que vocês fizerem no sentido de garantir essa qualidade pode ser chamado, de um modo geral, de boas práticas. Mas a gente tem também um viés um pouquinho diferente, que é o viés da integridade, e aí nós estamos falando de outros valores, como, por exemplo, a responsabilidade, estamos falando aqui da ética e de uma série de outros conceitos que se encaixam bem na questão da integridade do pesquisa. É lógico que quando você adota boas práticas, você vai aumentar a qualidade, a confiabilidade dos dados, e isso, de alguma forma, vai, de alguma maneira, evitar problemas com a pesquisa depois de publicada. E quando a gente evita esses problemas, a gente melhora, vamos dizer assim, o conceito, ou pelo menos mantém o conceito dos pesquisadores e das instituições. E quando nós não adotamos e dá problema, certo? E esse problema é divulgado, você desgasta o pesquisador e desgasta a instituição. Quando a gente fala em boas práticas e integridade, a gente está falando em todas as etapas da produção científica. Produção e divulgação científica. Isso vai desde o planejamento do projeto até a pós-publicação, certo? Até a pós-publicação. Aliás, onde dá mais encrenca é no pós-publicação e não antes. Muito bem. Vamos começar com o primeiro ponto prático, a autoria. A autoria é um ponto que dá muita disputa, dá muita briga, às vezes antes da publicação, às vezes depois da publicação, mas dá muita confusão. A autoria sempre dá muita briga, tá certo? E quando a gente fala em autoria, a primeira coisa a lembrar é o que é o autor, né? Quem que é o autor? É basicamente quem originou ou quem deu a existência, tá certo? Quem causou o aparecimento daquele produto. E quando a gente fala produto, a gente não está falando só em paper, não está falando só em artigo, não está falando só em tese, a gente está falando também em bancos de dados, a gente está falando em patentes, a gente está falando em teses, a gente está falando em TCCs, está falando em apresentação em congresso, tudo isso é produto científico, tá certo? E é em cima dessa produção que se instalam as eventuais disputas de autorias, os eventuais problemas relacionados à autoria. O autor, ele dá existência, mas isso não é suficiente para caracterizar a autoria. Para caracterizar a autoria, ele tem que também ser responsável por aquilo que ele gera. É mais ou menos como ter filhos, tá certo? Lógico, biologicamente você gera a criança, essa é a primeira etapa, e depois você tem que assumir a responsabilidade. No caso da autoria de trabalhos, isso não tem como dissociar, certo? Gerou o produto e assumiu a responsabilidade por ele. Assumir a responsabilidade não é só na parte positiva, é também na parte de compromisso e de responsabilidades, e, se for o caso, na resposta a eventuais questionamentos. Para evitar problemas de autoria, o que eu devo fazer? Idealmente, haver um acordo prévio. Esse acordo não precisa ser escrito, não precisa ser um acordo registrado em cartório, não é isso. Mas é bom que exista uma conversa prévia no grupo de pesquisa em que se discuta essa situação antes até de começar a fazer pesquisa. Normalmente, a gente tende a falar sobre isso quando a pesquisa está no final, quando a gente já vai para o manuscrito, né? Mas o ideal é começar antes. Quando você está planejando a pesquisa, você já está compondo a equipe de pesquisadores, e aí já é legal combinar o que se espera de cada um, o que cada um terá que fazer e o que cada um deverá esperar como resultado daquele trabalho. Se puder escrever, melhor. Se não puder, pelo menos verbalmente isso tem que ser feito,
Tá certo? E esse acordo ele vai sendo reajustado à medida que o processo continua, porque é natural no processo de pesquisa que as coisas mudem ao longo do tempo, então ele vai ser sempre rediscutido. Mas é importante que exista essa conversa prévia antes da pesquisa começar, ou pelo menos assim que possível já ter essa conversa. Quem vai fazer o que na pesquisa, quais são as responsabilidades e quais serão os benefícios que cada um vai auferir daquela pesquisa. É lógico que depois que manda para a revista, fica mais difícil de mudar, né? Mas é possível ainda, mas é mais complicado, tá certo? Cada vez mais revistas pedem que a lista de autores do produto científico venha com a informação de quem fez o que naquele artigo, tá certo? E é lógico, nós não somos os únicos a nos preocupar com isso, existem protocolos para definição de autoria, esse aqui é um dos mais conhecidos, um dos mais utilizados, é o critério do ICMJE, o International Committee of Medical Journal Editors, ainda é o mais utilizado. Ele é um critério bruto, ele é um critério duro, tá certo? Porque ele coloca 4 pressupostos e para ser autor tem que cumprir os 4 pressupostos. Não é 3, não é 2, não é 1, é 4. Quais são os 4 pressupostos? Vamos para eles. Contribuir substancialmente com a elaboração do desenho, com a aquisição dos dados, com a análise, interpretação. Veja, a parte prática de obtenção. Escrever ou revisar o trabalho, parte intelectual do trabalho, né? Aprovar a versão final. Ou seja, se a turma está mandando o trabalho e nem te pergunta se você está de acordo ou não, segundo o ICJME, você não é autor, não deveria pelo menos ser. E, por fim, concordar em ser responsável, ou seja, ser responsabilizado por todos os aspectos do trabalho. Não é aquele esquema, mas eu só fiz a estatística. Não, é tudo. Compro o pacote inteiro, levo o pacote inteiro. Tá certo? É um critério duríssimo, mas é ainda muito adotado por muitas revistas. Para aliviar um pouquinho, não existe só esse critério. Esse outro critério é um pouco mais recente e eu acho que ele é um pouquinho mais flexível, um pouquinho melhor, mais adaptável. É o chamado credit. O credit ele põe 14 itens, tá certo? E você pode se encaixar como autor nessas 14 atividades. Eu não vou falar cada uma delas, seria muito tempo, mas vejam, tem trabalho para todo mundo, tá certo? Tudo que vocês imaginarem está expresso no credit, então é mais fácil de acomodar a autoria, certo? Mas muitas revistas adotam aquele critério anterior que eu falei, que é o de 4 pontos. Então aqui continua os itens, né? E eu recomendaria vocês lerem os critérios do ICJME ou do credit, eu acho que é bem ilustrativo para a gente entender o que é ser autor num produto científico. Lembrando que o produto não é só o manuscrito, é tudo que resultar da pesquisa científica. Então está aí terminando, né? E aí, quais são os problemas que acontecem em termos de autoria? São vários, né? E esses problemas, de modo geral, podem resultar em confusão. Então vamos lá. O primeiro tipo de problema é a autoria compartilhada ou mútua, né? Então você pega um grande grupo de pesquisa, tem lá 20, 30 pesquisadores, todo mundo põe o nome de todo mundo em todos os trabalhos. Não é considerado uma conduta, digamos assim, muito razoável. Mais uma vez, eu gostaria de ser bastante cauteloso aqui, porque existem práticas diferentes de setor para setor, de especialidade para especialidade e até de laboratório para laboratório. Mas, de um modo geral, né, entende-se que essa não seria uma prática tão recomendável, né? É chamada autoria compartilhada ou múltipla. Tem também a autoria honorária ou de brinde, né? Então o cara é um pesquisador forte na área, ele nem sabe do seu trabalho, mas você põe o nome dele, por quê? Porque o nome dele, vai aumentar a sua chance de publicar o trabalho, tá certo? Então, também não é uma prática muito recomendável. Ou então é o seu chefe, né? E aí você põe o nome dele porque é seu chefe, né? Também não é uma prática tão recomendável. Não falem para os seus chefes que eu falei isso, que eu vou negar, apesar de estar sendo gravado. Outra coisa problemática
é a publicação duplicada ou republicação, e essa é grave mesmo, essa da penalização, tá certo? Você pega, publica um trabalho aqui, passa um tempo, você fala, pô, mas ficou tão bonito esse trabalho, eu vou publicar de novo, merece uma segunda publicação, e manda para outra revista, publica de novo. Às vezes você publica em português num lugar, em inglês no outro, ou em russo no outro, sei lá que língua você vai querer publicar. Não faça isso. Isso é penalidade grave, tá certo? Isso é autoplágio, não deve ser feito. E isso não é questão interpretativa. Para fazer republicação, tem regras muito específicas e tem que ser uma republicação com a consciência de todas as partes. As duas editoras têm que estar cientes, os dois editores têm que estar cientes e de acordo. Tá certo? Se houver acordo de todo mundo e estiver bem documentado no manuscrito, tudo bem. Mas normalmente não é assim que é feito. O pessoal publica sem avisar as partes e aí é autoplágio e dá penalização. Publicação salaminho, isso aqui é um pouco difícil de definir, mas poderíamos dizer que às vezes a gente faz uma pesquisa grande, uma pesquisa volumosa, com muita coisa, e aí sempre chega no final fica aquela dúvida, será que eu publico um mega trabalho ou eu publico 2 ou 3 ou 4 trabalhos? Isso depende do método, depende do tema, depende dos objetivos daquele trabalho, tá certo? Mas se você estiver dividindo só para aumentar o número de publicações, isso não é uma prática adequada. Lógico que as circunstâncias metodológicas podem recomendar isso. Às vezes o tema, ele cai melhor uma parte num tipo de revista, cai melhor outra parte em outro tipo de revista. Aí é uma designação metodológica, científica, e não simplesmente uma decisão de multiplicar o número de trabalhos. O problema é publicar vários só para aumentar o número de trabalhos. A autoria fantasma, que não é tão comum, mas pode acontecer, é mais comum em TCCs, coisas desse tipo, onde alguém escreve e você publica, ou a pessoa publica e fala que foi ela que escreveu. Isso, lógico que não é uma prática adequada, mas tem gente que vive disso, de vender trabalho para outros. E aí, nessa prática, inclusive, é muito comum você ter o plágio, alguém que rouba trabalho dos outros e vende, rouba de um e vende para outro. Então, você tem duas práticas inadequadas juntas. Negação de autoria também não é comum, mas basicamente é uma situação em que alguém pega o trabalho de outro e publica e nega. Fala, não, isso não tem nada a ver com isso. Também, infelizmente, é incomum, mas pode acontecer. E a coerção, essa não é tão rara, mas é mais difícil de medir, que é quando alguém pressiona o outro para tirar o nome de alguém ou para colocar o nome de alguém no trabalho. Muito bem. Acho que aqui nós podemos até passar, já foi mais ou menos dito, né? Então, a questão do trabalho sempre preventivo para evitar problemas de autoria, né? Acordo prévio, né? Quanto à participação e quanto aos resultados, quanto às autorias, né? E os casos são sempre individuais, não tem regra que funcione sempre, exceto as regras óbvias que não podem ser feitas, que é o plágio, ou basicamente coisas que são francamente inadequadas. Quais são os principais tipos de má prática científica, né? Lógico que o número de problemas é quase infinito, mas por convenção, por tradição e por gravidade mesmo, 3 tipos de problemas são considerados efetivamente muito ruins. Antigamente, quando eu dava essa aula, eu falava mais palavrão e eu usava uma brincadeira que era a seguinte: existem algumas práticas inadequadas onde o autor, o perpetrador daquela prática vai direto para o inferno. É condenação direta, né? Hoje eu não posso falar mais isso, então a gente fala de uma maneira diferente. Eu digo que são esse grupinho de 3 tipos de má prática é grave. É grave no sentido de que, se for constatado, dificilmente não haverá punição. Dificilmente não haverá punição, se houver a comprovação. Tá certo? E os 3 são passíveis de comprovação. E aí você tem um universo enorme de práticas que são práticas ruins, mas que vão variar de gravidade conforme as circunstâncias, conforme a intensidade
daquele procedimento. Mas vamos para essas 3 primeiras, que são as mais graves, as mais conhecidas, né, e as que normalmente dão mais trabalho para as comissões de sindicância. Os 2 primeiros tipos são bem conhecidos, não são tão denunciados, mas eu diria que está se tornando mais comum. O primeiro deles é a fabricação de dados. E em pesquisa você pode fabricar qualquer coisa. Hoje em dia, com esses sistemas digitais, você fabrica, se bobear, dá para fabricar até o produto. Né? Você faz com 3D aí, com essas impressoras 3D, você inventa até a amostra. Né? Mas é lógico, podemos fabricar tabelas, podemos fabricar resultados de experimentos, podemos fabricar imagens, podemos fabricar resultados de exames, resultados de procedimentos diversos, podemos fabricar ficha clínica, tá certo? E o ser humano, ele é muito criativo nesse ponto, né? E é lógico, se o pesquisador estiver no desespero, ele pode pensar, puxa vida, para que eu vou gastar meu tempo em fazer o experimento? É só inventar o resultado. Pode achar, quem é maluco de fazer isso? Pois é, está cheio de exemplo no mundo de gente que foi pega fazendo isso. E existem técnicas estatísticas para detectar isso e para comprovar isso, tá certo? E o que é pior, toda vez que há uma denúncia de problemas desse tipo, a primeira coisa que as comissões pedem é: cadê o registro dos experimentos? Aí vem as boas práticas. Quando dá qualquer problema em revista científica com artigo, a primeira coisa que o editor pede: eu quero ver os dados brutos. Eu quero ver o livro de registro de laboratório, eu quero ver as imagens, eu quero ver as fotos, eu quero ver o resultado dos experimentos. E aí, se não tiver, pronto, está frito. Tá certo? Então, é lógico, o cara que inventa dado, ele não tem nada disso. Não dá para inventar tudo isso com precisão. Na minha área, por exemplo, teve um cara super famoso, tá certo, que inventou resultado de um experimento e na época fez um baita sucesso. Tá certo? Um monte de gente repetiu aqueles experimentos, muita gente foi atrás daquele método. Até hoje tem gente que trabalha com o método, por incrível que pareça. Só que aí uma pesquisadora, que não era nem pesquisadora, para falar a verdade, era uma técnica do sistema de saúde da Suécia, né? E ela, por coincidência, ela não fazia parte da comissão, por algum motivo ela puxou esses dados desse pesquisador, e ela notou uma coisa muito interessante: vários pacientes, porque ele fez um trabalho com pacientes, tinham a mesma data de aniversário. Aí você fala, caraca, data de aniversário? O cara inventou a porcaria toda e não inventou data. Pois é, sempre tem uma pegadinha, sempre tem um ponto que falha. E aí, ela fez o óbvio, denunciou, e os caras, bom, agora queremos ver as fichas clínicas de verdade, não só a planilha. Queremos ver as fichas. E aí, é óbvio, não tinha as fichas, porque os pacientes eram inventados. Um escândalo internacional e, é lógico, a destruição da carreira do indivíduo. A outra situação é a falsificação. Então, veja, naquela primeira, o cara nem faz experimento, ele só inventa o resultado. Na segunda ele faz, mas aí o experimento fica meia boca, né? Aquele resultado xoxo, não dá a estatística que você quer, a imagem não está bonita, o dado ficou com um desvio padrão muito grande. Você fala, pô, que porcaria, eu acho que eu vou tirar esse resultado aqui. E aí você começa a brincar com os resultados. Você tira esse aqui, roda o teste de novo, ficou um pouquinho melhor, aí você tira um outro, rodou o teste de novo, a estatística de novo, ficou um pouquinho melhor, e você vai ajeitando os resultados na marreta, na faca, até que fique do jeito que você quer. Isso é falsificação. Então agora você tem o experimento, mas você mexe no dado até que ele dê o resultado que você quer. Isso é grave, isso não deve ser feito. Está cheio de caso de pesquisador que fez isso porque precisava de um resultado estatisticamente significativo ou queria que o produto A desse melhor e não o produto B, e aí, é lógico, infelizmente, isso não dá certo no longo prazo. Duas coisas não raras e estão se tornando cada vez mais comuns. Particularmente, eu chamaria a atenção, manipulação de imagens, porque manipular imagem hoje em dia é muito simples,
É muito fácil tecnicamente e as pessoas ficam muito estimuladas a fazer isso. O problema é que assim como é fácil manipular a imagem, é fácil analisar a imagem manipulada. Tá certo? Então não caiam nessa, não manipulem imagens. Manipulação de imagens pode, mas é dentro de regras muito específicas. E o editor da revista tem que saber tudo o que você fez com aquela imagem. Assim como os dados também, existem técnicas estatísticas de tirar dados que são muito outliers, mas tudo isso tem que ser feito dentro das regras permitidas pela prática científica e o editor da revista tem que saber que foi feita aquela manipulação de dados ou de imagem. E, por fim, o terceiro tipo, que é o mais famoso, mas não é necessariamente o mais comum, que é o plágio. O plágio parece muito simples, o pesquisador pega um produto que é de outra pessoa e diz que foi ele que fez. Normalmente a gente está falando aqui de texto, mas não é só texto não. Pode ser tabela, pode ser imagem, pode ser banco de dados, pode ser qualquer coisa, tá certo? O mais comum é texto. Né? Então, o pesquisador vai lá, copia o texto, cola no trabalho dele e fala que foi ele que escreveu. Ele não referencia, ele não diz quem escreveu. Tá certo? Esse é o plágio. Lógico que essa é uma definição simplista, plágio é muito mais complicado do que isso, mas de qualquer maneira é uma situação que vocês devem evitar ao máximo. Como tudo mais tem regra de citação, tá certo? Todas as revistas têm regra de citação, vocês conhecem as regras, quando vocês forem publicar na revista, chequem as regras da revista e façam a citação de acordo com as regras definidas. Jamais façam copy-paste sem fazer a devida referência. Tá certo? Existem regras, inclusive, para quanto de texto você pode copiar, e existem métodos diversos para fazer esse processo sem desrespeitar as regras das boas práticas. Uma situação muito estranha para várias pessoas, mas é preciso compreender, é o chamado autoplágio, ou seja, você copia de um trabalho que você mesmo publicou. O autor, o pesquisador, ele publicou um trabalho numa revista, ele vai publicar outro trabalho, né? Frequentemente ele faz isso para a parte de metodologia, ele faz um copy daquele trabalho anterior e faz um paste no segundo trabalho e manda para a revista. Isso também é plágio, tá certo? Algumas revistas permitem, desde que seja referenciado, outras não permitem, então sempre confira o que a revista permite e o que a revista não permite. Eu diria para vocês, se a quantidade de texto for grande, não faça, mesmo se a revista permitir, porque não é elegante do ponto de vista científico. Na parte de metodologia, mais uma vez, as revistas aceitam um certo grau de passagem de texto de um artigo para o outro, desde que as revistas aceitem, as duas revistas aceitem, a que está sendo copiada e a que está recebendo aquele artigo com cópia da parte de metodologia. Muito cuidado na hora de fazer esse processo para não cair em problemas. Uma coisa... Sim. Claro. E às vezes a gente escuta nas reuniões, por exemplo, que ainda tem muito pesquisador que é resistente, por exemplo, trabalha com um determinado assunto, e aí ele alega que não tem como ficar mudando as informações. Você tem, por exemplo, metodologia, faz 20 anos que trabalha com aquilo, não é autoplástico, não tem como mudar mais. Sim, é uma argumentação. Muita gente vai falar isso, às vezes não só para a metodologia, mas principalmente na metodologia. Por isso que eu fiz questão de dizer, as editoras têm regras, tá certo? E aí a editora, no caso a revista ou a própria editora, tem que definir a regra que ela vai aceitar. Se a editora fala, nós aceitamos que vocês copiem o bloco de metodologia, lógico que inteiro não vai ser, porque vai mudar a amostragem, vai mudar um método ou outro, alguma coisa muda. Mas vamos supor que a revista aceite uma cópia bastante substancial do bloco de metodologia, sem problema nenhum. A revista que publicou originalmente tem que aceitar também, porque tem revista que não aceita, tá certo? Então, a revista que publicou originalmente aceitar, e a revista que vai receber o manuscrito aceitar, tudo bem, e tem que estar registrado
no manuscrito. Olha, esse bloco de texto aqui, ele é oriundo do artigo tal. Dentro tem porque o plágio ele não é só uma briga ética. Existe um aspecto ético que é o seguinte: eu digo que eu fiz uma coisa que eu não fiz. Isso é um problema moral e ético. Mas existe também um problema legal, que é a briga sobre o direito sobre aquele texto. Porque quando você publica numa revista, frequentemente você entrega o direito autoral para a revista. Não é para todas, mas algumas pedem, muitas eu diria pedem. Então, quando você publica, você cede os direitos autorais para aquela revista. Ou se você cedeu o direito autoral, o texto não é seu mais, é da revista. E para usar, você tem que pedir. Agora, tem revista que publica dentro de Creative Commons ou outras licenças que permitem o uso, mas mesmo assim permitem o uso referenciado. Tá certo? Então, pode ser que você não tenha o aspecto legal, que é a briga pelo direito autoral, mas aí você vai ter a boa prática, que é a citação, e você vai ter a parte ética de dizer, olha, esse texto aqui é copiado da revista X, do artigo tal na revista X. Sim, isso é um outro aspecto que é muito interessante, e que já deu muito pano para manga. Na minha faculdade também a gente usa muito o método chamado alternativo, né, de publicação, e aí a gente chama atenção, tá? Porque você pode ter várias circunstâncias. O que você chama de método escandinavo, eu acho fantástico, é um sistema que eles usam há muito tempo e muito eficiente, mas, veja bem, a tese é um produto científico que até alguns anos atrás era de circulação limitada. Basicamente, pouca gente lia tese. Eu digo no meu tempo, simplesmente brincar, falar, ninguém lê tese. É só o cara da banca, depois você põe na prateleira da biblioteca e só as traças vão visitar. Mas hoje mudou. Mudou hoje em dia porque o acesso agora é eletrônico, as pessoas baixam tese, as pessoas leem tese. E mais que isso, essas teses elas entram em bancos dos sistemas de avaliação de similaridade. Tá? Então, veja bem, você pode ter uma situação que é a seguinte: você publicou numa revista 1, 2, 3, 4 artigos. Aí você pegou aquilo e montou a sua tese, tá certo? E a sua tese foi, quando ela passar no sistema de verificação de similaridade, vai apontar, tá certo? Vai apontar. Normalmente as bibliotecárias te dão uma dica para resolver isso. Olha, você desmarca o texto. Tudo bem, é um artifício. O problema é se alguém achar isso depois e denunciar para a revista. Se a revista olhar para a tese e entender que a tese é um produto que disputa mercado com o artigo, ela pode te processar. Porque você publicou, você republicou aquele artigo. Agora, tem que ter autorização. Sim, porque a editora pode processar. Agora, muitas editoras não ligam para isso, porque elas sabem que o mercado que a tese atinge é um mercado muito restrito. Então não vai competir com o cara que quer pagar a revista para ler o artigo. Tá certo? Porque o problema aqui não é ética, é um problema financeiro, de briga por dinheiro. Tá certo? Tem uma outra situação, que é o contrário. Você escreve o manuscrito, manda para a revista e defende a tese. Não foi publicado ainda. O que pode acontecer? Quando a revista fizer a revisão de similaridade, se o teu sistema de tese estiver nesses grandes bancos de dados, vai acusar lá no sistema deles que aquele trabalho já está publicado em algum lugar. E eles vão recusar o seu trabalho porque já é publicado. Então, mais uma vez, consulte antes as partes. Então, se você vai fazer o sistema alternativo, consulte a revista que você publicou e peça autorização, ou consulte a revista na qual você quer publicar e pergunte se pode fazer isso, tá certo? Todo mundo estando de acordo, todo mundo feliz, tá certo? Mas dentro desses pressupostos. Uhum.
uma alternativa para você não ser considerado algo plástico, que grande parte já foi publicado no primeiro artigo, você citar claramente no início da metodologia os estados diferentes desse artigo são secundários. Sim, sim. Perfeito. Inclusive, há uma modalidade de artigos que são exatamente para publicação de dados complementares. Sim. E aí, por exemplo, uma short publication, onde toda a parte metodológica ela já foi publicada nesse primeiro artigo. Então, muitas vezes você nem coloca a parte da metodologia, você só cita e devolve esse artigo primeiro. Sim. Aí você acaba com o problema Sim. de poder ser considerado algo plástico. Eu acho que nesse campo, grande parte dos problemas é resolvida com comunicação. Muito importante, comunicação prévia e comunicação clara entre as editorias e todas as partes envolvidas. Tá? Porque aí não se trata exatamente de um problema ético, você não está se apropriando de uma ideia e dizendo que foi você que escreveu, porque foi você mesmo que escreveu, mas esse processo tem que ser claro porque ele envolve direitos autorais, que é uma questão bem específica e muito variada de acordo com o editor e de acordo com a revista. Então, sempre fazer o processo às claras e fazer o processo sempre com consultas prévias antes de disparar o processo. Sim. 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 Não. Normalmente não. Pode. Dependendo da maneira como é feito. O que nós estamos falando aqui não é exatamente a questão, porque você tem a tese clássica, estou falando tese clássica como eu escrevia quando era no meu tempo, fazia um calhamaço de 200, 300 partes, escrevia, ficava 5 meses escrevendo aquele negócio para ninguém ler. Aquilo é um produto científico. Tem lá os dados, só que quando você publica, não é aquilo que você publica. Aliás, lá na Dinamarca o pessoal publica as teses também, né? Muito bacana. Eu mesmo li muita tese publicada desse jeito. Aí a tese integral publicada. Mas não é comum isso daí, tá certo? O que você faz? Você enxuga aquilo, porque existe normalmente nos problemas, nas questões editoriais, uma restrição de espaço. Então o que você publica não é a tese, é uma versão hiper enxuta, tá certo? Não é o mesmo produto. Isso aconteceria, por exemplo, em apresentação em congresso. Você vai apresentar no congresso, você apresenta, depois você publica. Mas o que você apresentou no congresso não é exatamente a mesma coisa que você publica. E o sistema científico compreende que é uma etapa natural do processo de divulgação, você levar o seu trabalho num estágio ainda, normalmente não final, não maduro ainda, num congresso, para ser exposto. E depois publica-se. Certo? Então faz parte dos usos e costumes científicos. Assim como a tese. O problema, a tese se tornou um problema quando, mais uma vez, não entenda o problema aqui como coisa ruim, mas se tornou um dilema a partir do momento que a gente começou a publicar teses com papers, com manuscritos iguaizinhos eles são na revista. Aliás, em alguns casos, é o trabalho já publicado. Certo? É aí que você gera o conflito. E o conflito, mais uma vez, ele não é um conflito ético ou moral do pesquisador dizer que aquilo é dele sendo de outro, porque é dele mesmo. O problema aí é uma briga por direito autoral. Não é uma briga ética, uma briga por recursos, que tem regulamentos específicos. Então, quando a gente vai para essas áreas borderline, melhor coisa a fazer, diálogo e prevenção. Sempre conversando com as partes. Que publicam. Publicam. Sim, sim. Tem uns... Sim. Pode acontecer. Sim, sim. Isso aí é de acordo com a área. E é lógico, de acordo com a revista. Tem revista que vai olhar para isso e vai dar risada, e tem revista que vai olhar para isso e não vai gostar. E tem área
que vai achar isso bacana. E isso é muito variado, porque depende mais ou menos dos usos e costumes de cada área. Se você pegar, por exemplo, física ou matemática, eles preferem publicar em servidor de pré-print ou servidor de manuscrito. Eles não fazem questão de publicar em revista científica, revista como a gente gosta de publicar. É outro estilo, é outro jogo, vamos dizer assim. Mas as regras são claras, tá certo? E mais importante, na nossa área, que é a área de biológicas e saúde, é importante a gente sempre fazer o contato com as partes antes de executar o processo. Lembrando, mais uma vez, existe um problema ético e moral, tá certo? E existe um problema que é legal, que é o problema do direito autoral, uma briga de outra natureza, mas que também entra no pacote. Bom, e aí vem eu trouxe essa parte aqui, acho que meu tempo já deve estar curto, eu trouxe isso aqui só para lembrar vocês. Turnitin faz um tempinho que está no mercado e a Unicamp já adotou o Turnitin. Só que tem muita gente que olha para isso daí e enxerga uma coisa que não existe. Muita gente que acha que passou no Turnitin está resolvido, é a ferramenta final, a última palavra, o que é uma grande bobagem, porque a própria Turnitin faz questão de dizer que eles não são um sistema de detecção de plágio, sim um sistema de avaliação de similaridade. São coisas muito diferentes, tá certo? Então, é comum a pessoa passar lá no Turnitin e falar, deu 5%, não tem plágio. Bom, peraí, quem falou que não tem? Como é que você sabe que não tem? E se nesses 5% você tivesse 3 frases que são impossíveis de repetir? Tem plágio. Ou então você poderia dizer, deu 50% de similaridade, então tem plágio. Como é que você sabe? E se for, por exemplo, o caso das revistas, da tese defendida com manuscrito? Vai dar similaridade no teto. Mas não é plágio necessariamente, tem que olhar. Então, veja, sistema de verificação de similaridade, o Turnitin, e é o mais conhecido, ou um dos mais conhecidos, e é o que nós usamos na Unicamp, né? Ele não diz se é plágio ou se não é plágio, ele diz qual é o nível de similaridade. E aí você tem que ir em cada um desses pontinhos e ver o que está acontecendo. O que significa cada linha dessa. Tá certo? Essa é a avaliação qualitativa. A quantitativa aqui, por exemplo, deu 58%, que é um número alto para burro. Mas é garantido que tem plágio? Não necessariamente. Eu diria que a chance é grande, mas não necessariamente. Certo? E se tivesse dado 8%? Não sei. Tem que avaliar um por um. E em cada link desse, e olhar o que está acontecendo. Então, só para garantir, não tem número numérico, não tem nível numérico mínimo nem máximo. E o sistema não substitui a análise individual. Ou seja, a avaliação quantitativa é só avaliação quantitativa, nunca deve ficar sem a avaliação qualitativa. Certo? Não tem, infelizmente, não tem um sistema que substitua a análise individual ainda. Talvez no futuro exista, por enquanto ainda não funciona assim. Mais uma vez, e aqui eu falo inclusive pela Comissão de Integridade, a avaliação em si não é prova de plágio, tá certo? Ela é só a primeira etapa, tá certo? Ela só chama atenção para a gente para os pontos e a gente vai analisar ponto a ponto. Muito bem. Como é que nós estamos de tempo? Eu vou chamar a atenção disso aqui, porque quase tudo que a gente falou está caminhando para esse ponto. Algo que, no meu tempo, eu vou falar no meu tempo, porque eu já estou um bocado de tempo no ambiente universitário, a gente olhava para a produção do conhecimento científico como se fosse uma linha. Você imagina a ideia, você tem lá a sua pergunta científica, você delineia um projeto de pesquisa, você obtém os recursos, você vai registrar aquilo, você vai buscar as amostras, você vai realizar os experimentos, você vai medir, pegar os resultados, você vai analisar estatisticamente, vai montar as tabelas e os gráficos, vai fazer interpretação, vai chegar às conclusões, vai escrever o manuscrito, vai publicar e acabou. Pois é, não é assim. Não funciona mais assim. Se é que algum dia funcionou assim, mas agora certamente não funciona assim. Tá certo? Então, o que acontece? Primeiro, o sistema não para com a publicação. Na verdade, começa com a publicação. Quando a gente publica o trabalho, vai para a interação com a comunidade.
E a comunidade hoje interage muito rápido. O trabalho é publicado, às vezes no dia seguinte já está discussão estabelecida nos sites de discussão das especialidades, certo? E tem site para todo tipo de pesquisa. Eu chamo a atenção de um só que chama Pulpeer, que é um lugar onde o pessoal discute paper. Então, publicou um paper importante de um tema quente, quase que de imediato vai ter gente discutindo aquilo. Então, veja, publicou, disparou a discussão em cima daquilo. Tá certo? E essa discussão nem sempre é só elogio. Às vezes tem crítica, às vezes tem questionamento. Então, a gente, como pesquisador, tem que estar preparado para dar a atenção pós-publicação. É igual as empresas chiques que têm pós-venda, né? Nós temos pós-publicação. Tá certo? Depois que publica, pode questionar o seu trabalho. E aí você tem que estar preparado para responder às perguntas e aos questionamentos. Tá certo? E aí, quando a gente vai para esse ponto, frequentemente algo é levantado quase que de imediato. Onde é que estão os dados? Quais são as bases de dados? Esse tipo de ideia é interessante porque ela vem junto com uma outra ideia, que é uma ideia que ainda é um pouco nova para muitas pessoas. A gente pensa na linha da produção do conhecimento científico como uma linha e acha que o manuscrito é o produto. Pois é. Hoje em dia não é só um produto. Você publica, tem o DOI, é um produto. Você apresenta no congresso, é outro produto. Você defende uma tese, é outro produto. Você publica o seu banco de dados, é outro produto. Tem DOI também. É igual um paper. Só que tem uma vantagem quando você publica banco de dados. Pode ser usado para outras pesquisas. Tá certo? Então, mais pessoas podem acessar aquele banco de dados e publicar. E há algumas áreas que já vivem disso. Minha faculdade, por exemplo, tem um pesquisador que faz bioinformática. Trabalha com genética. Ele não precisa fazer experimento mais. Já tem tanta informação em bancos de dados, você não precisa mais ir atrás de dado primário. Por quê? Porque já está publicado, tem um monte de bancos de dados e você faz pesquisa em cima do banco de dados. Então, hoje, banco de dados é um produto científico tão, ou dependendo da área, mais importante do que o manuscrito. Tá certo? Isso é um negócio meio esquisito para muita gente, mas é só você cair na área certa e você vai ver como isso é verdade. A gente analisa projeto no CEP, eu faço parte do CEP também, tem projeto que às vezes chega que a proposta é montar um banco de dados, não é publicar um manuscrito. O objetivo do trabalho é criar um banco de dados, não é mais publicar um manuscrito. O produto que se intenciona é o banco de dados. Tal é a importância desse assunto. Então, o que eu chamo a atenção aqui? Registre e guarde tudo o que você achar que é relevante. E se você tiver dúvida, registre e guarde. Se você achar que é lixo, não guarde. Mas se você não tiver certeza que é lixo, guarde. Você nunca vai saber se aquilo é importante ou não, enquanto não for solicitado. Tá certo? Então, sim. Você tem repositório. Sim. O Redu. Sim. Sim. Deixar aberto ou fechado. Se você deixar fechado, o aberto, qualquer pessoa pode acessar os seus dados e usar os seus dados como banco de dados. Depois de deixar fechado, e a pessoa solicita para você os dados. Sim. Eu tive uma recente, um visitador alemão, e pediu dados específicos para você. Sim. E aberto. Sim. E aberto ou fechado, quem vai usar tem que citar. Porque é um produto científico como se fosse um manuscrito. Tem que citar. Então não é que a pessoa pega o seu dado e use e não dá a mínima. Ela tem que citar como ela cita quando ela utiliza um trabalho seu, um manuscrito seu, ela vai citar da mesma forma. Tem DOI, tem registro, tudo direitinho. Sim. Uhum. Sim.
E há várias revistas que exigem isso. Várias editoras que disponibilizam os seus repositórios de dados específicos para isso. E obrigam que, se for publicar naquela revista, tem que publicar junto o banco de dados. Tá certo? Então, se acostumem com a ideia, a publicação do banco de dados é um novo produto, é muito importante e é necessário. Só para ter mais uma publicação? Não, para nossa garantia, porque quando há qualquer questionamento, a primeira coisa que se pede para o pesquisador é o banco de dados e os livros de registro. Então, quando vocês forem fazer pesquisa, garantam. Os registros têm que estar em dia, normalmente na forma de livro-ata, mas pode ser que use sistemas digitais. Alguns lugares estão adotando os livros digitais, né? Quando for amostra também, dependendo do tipo de amostra, pode arquivar, dependendo não, né? E hoje, cada vez mais importante, os dados digitais devem ser guardados na sua versão primária, na versão bruta, tá certo? Depende, você está falando, você publicou um banco de dados? Isso. Depende. Depende. Se o banco de dados estiver aberto, por exemplo, não. É aberto. Faz análise e só vai citar. Se for fechado, aí você vai estabelecer o contato e vai estabelecer as suas normas. Se for um banco de dados que não for aberto, o outro pesquisador faz contato com você e fala, eu quero acessar o seu banco de dados para fazer XYZ. E aí você fala, eu só concordo se for para fazer isso. Aí é negociado. Mas se for aberto, não. É banco de dados aberto. Forem? Também. Não, aí veja bem. Se for vídeo com pessoas ou com dados sigilosos, normalmente você não vai deixar aberto. Tá certo? Por exemplo, você faz pesquisa com pacientes, é o meu caso. Você não publica a ficha do paciente, isso não pode. Você publica o que é possível publicar. Você não vai publicar nome do paciente, endereço do paciente, identidade do paciente, telefone do paciente, foto do paciente, vídeo do paciente. Não pode. Sim. 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 Tudo bem. Sim, não permite. Aí tem leis de cada lugar e tem circunstâncias. Por exemplo, algumas pessoas não só não veem problemas em serem divulgadas, mas como para elas é bom divulgar. Então é muito variado isso daí, você vai ter que analisar cada país, cada tipo de método, cada tipo de vídeo e até as pessoas que estão nesses vídeos. Isso aí é uma análise que não é muito simples de fazer. Mas eu diria que, de um modo geral, quando o material inclui informações sigilosas, ele não será divulgado publicamente. Tá certo? Mas até isso pode ter exceção. Por exemplo, pesquisa feita com celebridades, pesquisas feitas com políticos, pesquisas feitas com líderes comunitários. Às vezes eles querem. Isso, o próprio termo já inclui, Sim. Isso. Sim. Isso. Sim. Mas, mais uma vez, você tem aspectos éticos e tem aspectos legais, certo? Então, nesse campo extremamente variado, sempre muita cautela na hora de proceder, particularmente na hora de divulgar. Mas é possível divulgar, só que eu diria, de um modo geral, tende-se a não divulgar coisas que são sigilosas, com algumas exceções. E é lógico, eu quero chamar a atenção na diferenciação do que é dado bruto ou primário, do que é dado modificado. Sempre que você vai fazer pesquisa, se possível, guarde o dado primário. E você tem a cópia do primário e tem as cópias processadas, tá certo? Por que tem que guardar o primário? Porque se der qualquer encrenca, o que se pede normalmente é o primário, não é o processado. Tá certo? Então você tem uma imagem, por exemplo, de uma foto ou um vídeo.
Você salva aquele é o primário. E aí você faz uma cópia e vai fazendo os processamentos, mas guarda o primário, tá certo? Porque ele vai ser a prova, ele vai ser, vamos dizer assim, o fiel da balança se houver algum tipo de reanálise ou questionamento. E quando se trata de dados digitais, sempre fazer backup. E backup aqui é, no mínimo, 3 mídias diferentes em 2 lugares físicos diferentes. Tá certo? Se vocês acharem que não acontece, eu diria, aconteceu comigo. Queimou meu computador da mesa no momento em que eu estava fazendo transferência de arquivos. Já tinha saído de uma base, estava entrando no computador e pifou. E aí o que você faz? Você chora. Você chora. Mas eu devia ter feito uma cópia no outro lugar. Eu tinha 2 cópias só. Isso aqui que está em jogo. 3 cópias, 3 mídias, pelo menos 2 lugares físicos diferentes. Nossa! É uma beleza. É uma beleza. É. Sempre isso. Mídias diferentes, certo? E lugares físicos diferentes. Quanto tempo eu guardo essa coisa errada toda? Não tem resposta. Não tem resposta boa. Eu posso dizer para vocês que é sempre mais tempo do que a gente gostaria. A gente gostaria de jogar tudo fora. Publicou, você fala, não, quero jogar tudo fora, limpar o meu armário. O problema é que é melhor não fazer isso. Tá certo? Então eu diria que, de um modo geral, até a publicação você guarda. Isso é mais ou menos óbvio, quase todo mundo faz isso. Até publicar você guarda. Quanto tempo demora isso? Depende da área. Tem área que o giro é rápido. Você termina a pesquisa, 6 meses depois já está publicado, já está discutido. Tem método e tem área que às vezes você demora 5, 6, 7 anos até publicar. Só aguardar esse período. E depois que publica, complicado, né? No mínimo 5 anos. No mínimo. Ah, mas depois de 5 anos eu posso jogar fora? Não, não deveria. Por que não posso? Porque pode vir um questionamento depois de 5 anos. Ah, mas só pode questionar até 5 anos. A gente acha isso, né? Mas não é verdade. Eu já vi trabalho retratado que foi publicado e foi questionado depois de 10 anos da publicação. Se você contar para trás, que é o período da execução do método até a publicação, no mínimo uns 13, 14 anos. Onde é que foi parar o computador onde estavam os dados? Lógico, 13 anos, já jogou fora, já foi para o espaço. Ah, então o cara pode alegar, o pesquisador pode falar, não, mas isso aí joguei fora. Pois é, o editor falou para ele e vai falar para quem cair nessa mesma. Então tá bom, então eu vou retratar o seu trabalho, porque você não conseguiu responder aos questionamentos. Certo? Então não julgue que é tempo demais. Nunca é tempo demais. Eu sugeria, guarde até se aposentar. No dia que se aposentar, aí você joga tudo fora. Não, a instituição não está. Você estará, mas a instituição não estará. Então, quando você for embora, você entrega para a instituição e fala, agora é de vocês, vocês que se virem e guardem isso aí. Sim. Uhum. Sim. Bom, dados abertos, a gente já comentou, vou pular, é uma tendência atual da pesquisa, de um modo geral, sempre caminhar para os dados abertos. E estamos caminhando para o finalzinho, e aí a gente comentou até agora os pontos mais críticos. Agora, existe um painel enorme de problemas, que são problemas que a gente não tem muita certeza se são graves ou não. Então, por exemplo, a gente faz a coleta dos dados, e aí a gente faz sempre algum acerto estatístico. Tá certo? Esse acerto estatístico pode ser normal, pode ter sido feito dentro das regras, pode ter sido feito dentro das normas de estatística, e aí não é problema nenhum. Ou você pode ter dado uma forçada ali no método, dado uma coxambrada ali nos resultados, e às vezes aquilo que era 0,51 virou 0,50, 0,49, né? Então, dependendo do quanto você deturpou o resultado, quanto você desviou o resultado da sua pesquisa, esse procedimento pode ser mais grave ou menos grave. Certo? Então, por exemplo, aqui cai
falta de aprovação nos comitês de ética, falta de respeito às regulamentações ambientais, falta de respeito aos colegas, problemas de autoria, uma infinidade de procedimentos que são considerados inadequados, mas que podem ser graves ou não, e podem ser mais graves ou menos graves, conforme eles deturpem o resultado do experimento para mais ou para menos. E é lógico, as instituições têm responsabilidade, assim como os pesquisadores, tá certo? E dentre as responsabilidades das instituições está exatamente promover atividades como essa, que é conversar sobre e divulgar as temáticas de boas práticas em pesquisa. Espero que eu não tenha estourado muito o meu tempo. Perguntas? Sim. Disputas por autoria, disputas por bancos de dados, disputa pela posse e uso do produto, tá certo? Tem aparecido com alguma frequência na CIP. Por isso a gente está reforçando essa questão da questão dos bancos, da guarda dos bancos de dados e da autoria. Sim. Sim. Então, acho que é deixar bem claro, mais do que um aluno desenvolvendo um projeto, cada um tem uma pergunta a responder desse projeto maior. Então, acho que por isso que eu já colocou muito bem, isso tem que ser feito no início, na hora que vai começar o projeto, deixar muito claro o papel e a responsabilidade de cada um. Lá na hora do final, todo mundo recebeu uma bandeira. Eu estava lá no treino, eu ajudei a fazer colega, eu ajudei a fazer análise. Quem que é o domínio? Normalmente é nessa hora que aparece os conflitos. E nessa hora que aparece a denúncia do papel. Sim. É sempre mais fácil e menos doloroso prevenir e conversar do que resolver quando a coisa já virou conflito. E quando ela vira conflito, todo mundo vai perder. Todo mundo. Ninguém sai inteiro de uma disputa quando ela sai do ambiente do laboratório e ela vai para uma comissão externa, dificilmente alguém sai inteiro. Quase todo mundo sai arranhado. Perfeito? Perguntas? Comentários? Peço desculpas se eu falei muito baixo, muito alto, se eu falei muito ou se eu falei pouco. A gente está um pouco destreinado aqui nas apresentações presenciais. Muito obrigada. Muito obrigada, Jacques. Vocês viram que é uma ponta de um iceberg, né? Acho que tem muita coisa ainda que a gente precisa discutir, ampliar conhecimento e nos proteger com relação, né, às questões. Quando a gente faz pesquisa, quando a gente publica dado, quando a gente trabalha em grupo. Mas eu acho que o mais importante de tudo isso é sempre ser honesto, ser íntegro na condução. Dado é dado. Às vezes você tem uma hipótese e ela é uma hipótese e ela não deu certo. Ela não funcionou. Isso faz parte da ciência. A gente rever perguntas, rever desenho, rever metodologia e fracassar. Né? Faz parte da nossa rotina como pesquisador, às vezes pensar, né, numa estratégia e ela acaba não dando certo. O duro é não querer fazer com que aquilo pareça que deu certo. Bom, acho que foi uma tarde muito produtiva. Muito obrigada, Jacques, por ter vindo aqui no nosso programa. Muito obrigada.
oportunidade ou tema específico que vocês queiram discutir, a gente está à disposição. E, mais uma vez, a gente está à disposição também, inclusive, se alguém tiver alguma temática um pouco mais delicada e quiser uma conversa específica, pessoal, a gente também dá esse suporte via CIP. A gente faz a consultoria também para qualquer dúvida que vocês tiverem. Obrigado, pessoal.